Boa noite. Boa noite. 1 ano e 1 semana desde a primeira morte por Covid no Brasil. E passam de 300 mil as vidas perdidas para o coronavírus. 100 mil nas últimas 10 semanas. O presidente Jair Bolsonaro fala em criar um Comitê Nacional de Combate ao Coronavírus. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, promete aplicar 1 milhão de doses por dia. Mas não detalha como pretende triplicar o ritmo atual. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que tudo tem limite. Que a pandemia é a mais importante das mazelas nacionais. E emite um sinal de alerta para o que chama de erros primários cometidos por autoridades de fora do legislativo. Médicos afirmam que o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid está provocando outras doenças graves. O Jornal Nacional está começando. Os chefes dos 3 poderes da República se reuniram hoje para tratar do enfrentamento à pandemia. Assim como no pronunciamento de ontem, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a vacinação em massa e anunciou a criação de um comitê com representantes dos estados e do Congresso para discutir medidas contra a crise na saúde. Era para ser só com os chefes dos 3 poderes. Mas, na última hora, o presidente Jair Bolsonaro chamou 7 governadores alinhados ao governo e todos os ministros. A reunião foi fechada. A imprensa não pôde entrar. Segundo o relato de participantes, Bolsonaro abriu o encontro falando de vacinas e previsão de entrega de doses. No fim da reunião, que durou mais de 2 horas, houve apenas pronunciamentos. Jornalistas não puderam fazer perguntas. No discurso, numa mudança de tom, Bolsonaro disse que a vida está em primeiro lugar. Não deu ênfase aos impactos de medidas restritivas na economia e defendeu a vacinação em massa. Mas voltou a falar em tratamento precoce. A unanimidade, a intenção de nós, cada vez mais, nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados. Em seguida, reconheceu que ainda não há remédio para a doença. Não temos ainda o remédio, mas a nossa união, o nosso esforço entre os 3 poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, que creio que essa seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada que se encontra. Marcelo Queiroga falou publicamente pela primeira vez depois da posse. Defendeu a urgência da vacinação. O sistema de saúde do Brasil dará as respostas que a população brasileira quer, sobretudo depois de uma reunião como essa, onde toda a nação se une através dos chefes dos poderes para que cumpramos o nosso dever como poder público e consigamos o apoio e o respeito da sociedade civil. Bolsonaro vinha sendo pressionado pelo Congresso, pela Justiça, por governadores e prefeitos a assumir a responsabilidade de coordenar o enfrentamento da pandemia no país. Quem participou da reunião hoje saiu dizendo que a conversa foi amistosa e realista em relação aos problemas. Ficou acertada a criação de um comitê com reuniões presenciais permanentes dos presidentes da República, da Câmara e do Senado, o ministro da Saúde, o procurador-geral da República e uma liderança científica. Bolsonaro, que vai presidir esse comitê, pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, que assumisse a coordenação com os governadores. E Pacheco já marcou para sexta-feira a primeira reunião. Pacheco disse que caberá ao comitê tratar de ampliação de leitos de UTIs,
falta de oxigênio hospitalar e medicamentos para intubação. E destacou a importância da união de todos no enfrentamento da pandemia. Essa reunião é a expressão pura daquilo que a sociedade brasileira espera dos homens públicos. O momento e a realidade do Brasil, com uma doença com características diferentes da doença que nós conhecemos em 2020, impõem o dever cívico, patriótico e de responsabilidade, a união dos poderes e do povo brasileiro no enfrentamento dessa pandemia, para definirmos as políticas nacionais uniformes, num ambiente de identificação das convergências que existem. E as divergências devem ser dirimidas à luz dos procedimentos próprios, democraticamente. Segundo algumas autoridades que participaram da reunião fechada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, cobrou do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, posição mais clara e efetiva em relação a países produtores de insumos e vacinas. No pronunciamento, ele falou que é preciso despolitizar as ações na pandemia. Como bem falou o presidente Rodrigo Pacheco, a união de todos para que nós consigamos comunicar melhor, despolitizar a pandemia, nós tenhamos que desarmar os espíritos e tratarmos o problema como um problema de todos nós, um problema nacional, que nos compete enquanto representantes da população, enquanto Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Presidência da República, governos estaduais e municipais, falarmos uma linguagem só. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse que não poderá participar do Comitê de Gestão da Crise porque o Supremo poderá ter que julgar a legalidade dos atos, mas afirmou que vai ajudar a verificar caminhos para evitar a judicialização das medidas. Como destacou aqui o presidente do Senado, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, como é o último player a aferir a legitimidade dos atos que serão praticados, ele não pode participar diretamente desse comitê. Entretanto, como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas decisões. Dessa reunião ficou claro um binômio muito importante: exemplo e esperança. Muito obrigado. Lockdown, medidas restritivas são pontos que geram divergências e que deverão ser tratados daqui para frente. Bolsonaro recorreu ao Supremo na semana passada contra 3 governadores que adotaram medidas restritivas para conter o avanço da doença. Por decisão do ministro Marco Aurélio, a ação não prosperou. Os estados estão lidando com aumento de casos e hospitais lotados. Ronaldo Caiado, de Goiás, defendeu o isolamento social, sempre criticado por Bolsonaro. Nós, se Deus quiser, saberemos tanto habilitar leitos, saberemos cuidar da nossa área de médicos também e também de técnicos na área da saúde para prestar assistência à população e pedir a todos que entendam que em situações delicadas, em situações críticas como estamos vivendo, muitas vezes se faz também necessário o isolamento social. À tarde, o ministro Marcelo Queiroga deu uma entrevista para falar sobre os planos que pretende implementar. Disse que o compromisso número 1 é a vacinação contra a Covid, que a maioria da população quer ser imunizada e que o Sistema Único de Saúde tem estrutura para isso. Queiroga prometeu vacinar 1 milhão de pessoas por dia, mas não estabeleceu um prazo, nem mencionou a redução da previsão de entrega de doses do mês de abril. A determinação expressa do presidente da República é para que nós consigamos ampliar esse número de vacinação. Nós temos condições de vacinar muitas pessoas. Atualmente, nós vacinamos 300 mil indivíduos todos os dias. E o ministro da Saúde e o governo assume o compromisso de, em curto prazo, aumentar pelo menos
em 3 vezes essa velocidade de vacinação, para 1 milhão de vacinas todos os dias. É uma meta que é plausível, eu digo a vocês que é plausível. Temos condições até de ampliar ainda mais. Não quero me comprometer, porque precisamos buscar mais vacinas, e nós temos a indústria de vacinas nacional, a Fiocruz, com a Biomanguinhos, o Instituto Butantan, e ainda as outras vacinas disponíveis, que vamos, com certeza, buscá-los. São 37 mil postos de vacinação em todo o país. Então, precisamos acelerar esse programa de vacinação. Queiroga anunciou que vai criar uma secretaria especial para o combate à pandemia, que vai funcionar 24 horas por dia. Diz que vai procurar a parceria de instituições científicas e especialistas na área de saúde, que o país precisa se unir e adotar medidas eficientes para evitar o contágio. O ministro disse que quer evitar o lockdown e ressaltou a importância do uso de máscara. Quem quer o lockdown? Ninguém quer lockdown. O que nós temos, do ponto de vista prático, é adotar medidas sanitárias eficientes que evitem lockdown. Até porque a população não adere a lockdown. Vamos aqui, vacina é importante, mas o uso de máscaras é fundamental. Precisamos usar máscaras. Precisamos manter um certo distanciamento. Então, vamos buscar uma maneira de disciplinar essa movimentação social, esse distanciamento, para que se evite a figura do lockdown e tenhamos políticas eficientes. Vamos buscar, com os governadores, com os prefeitos, norteado com o apoio e a orientação do Ministério da Infraestrutura, que cuida da questão dos transportes, quais são as melhores formas de buscar políticas de distanciamento social que sejam adequadas. Queiroga afirmou que o presidente Bolsonaro deu a ele autonomia para formar a equipe do Ministério da Saúde. Diante disso, foi questionado sobre a orientação do Ministério para o uso de medicamentos que não têm eficiência comprovada. O ministro não bateu de frente com o presidente Bolsonaro, que defende esse tipo de tratamento, mas reforçou que as medidas da pasta precisam ser baseadas na ciência e na medicina. E compete ao médico, dentro de uma ambiência onde não existe uma evidência científica forte, com a sua autonomia, a autonomia do médico é milenar, como vocês sabem, né? Então, o Código de Ética Médica, no capítulo 2º, inciso 2º, diz que o médico tem autonomia para prescrever os medicamentos. Então, é uma relação médico-paciente que, caso a caso, deve ser decidida. Mas a minha opinião em relação a essa questão é que temos que olhar para frente e buscar o que existe de comprovado. E é isso que o Ministério da Saúde vai fazer. O novo ministro ressaltou que o país precisa se unir para frear o número de mortes. A gente consegue evitar casos graves, fazer política de saúde, não fazer política na saúde, fazer com que as pessoas acreditem nas autoridades sanitárias. Então, é um compromisso de uma nação, né? É uma doença grave, é uma doença que mata hoje pessoas até mais jovens, tá bom? Então, vamos nos unir, é hora de gerar luz, não calor. Pacientes que têm usado medicamentos sem eficácia comprovada, na ilusão de se protegerem da Covid, estão desenvolvendo outras doenças graves. Os remédios às vezes chegam na forma de kit, como esse recebido em casa por paciente de plano de saúde em São Paulo. Noutras, a paciente, depois de testar positivo e estar com sintomas leves, recebe no celular a receita do médico. O resultado do uso desses remédios, sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid, está preocupando os médicos da linha de frente da pandemia. Nós já vimos pacientes recebendo hidroxicloroquina em casa e usando oxigênio em torpedo. Quando esse oxigênio acabou, o paciente veio aqui ao hospital, iminência de morte, e precisamos entubá-lo. A gente já recebeu paciente jovem, mulher de 38 anos, tomando cloroquina com arritmia cardíaca e com Covid grave. Eu já vi paciente de 40 anos tomando alta dose de anticoagulante.
e cloroquina, ivermectina, o kit Covid, chegando com hemorragia pulmonar e sendo admitido em estado grave também. E estão sendo investigados casos ainda mais graves de pacientes que hoje estão na fila do transplante de fígado. Há relatos de pelo menos 5 pacientes com a chamada hepatite medicamentosa. Um homem saudável apresentou graves lesões no fígado depois que fez uso das medicações do chamado kit Covid e teve a doença. Ele foi atendido no hospital da Universidade de Campinas. Ele teve Covid em dezembro, fez uso da medicação, no histórico dele, a medicação que ele usou foi antes de dezembro, apareceu o quadro em janeiro. Não há um quadro pós-Covid, um quadro hepático pós-Covid, que também pode acontecer, mas secundário a uma hepatite tóxico-medicamentosa. Os médicos explicam que algumas drogas exigem acompanhamento e exames frequentes para monitorar danos no fígado e em outros órgãos. O Conselho Federal de Medicina defende a liberdade de prescrição, mas condena o uso indiscriminado e sem acompanhamento do médico. O parecer do Conselho Federal de Medicina não dá suporte a nenhum tipo do chamado kit Covid. Nós defendemos que o paciente com sintomas gripais, ele tem que ser acompanhado pelo médico de forma precoce. Fazer o acompanhamento de forma precoce, que não quer dizer fazer tratamento precoce. A Associação Médica Brasileira divulgou ontem nota em que reafirma que hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina e colchicina, entre outras drogas, não possuem eficácia científica comprovada de benefício no tratamento ou prevenção da Covid-19 e que, portanto, a utilização desses fármacos deve ser banida. No fim da tarde, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, fez um balanço do encontro que teve com o presidente Jair Bolsonaro e representantes de outros poderes pela manhã. Lira disse que a pandemia é a mais importante das mazelas brasileiras e que estava acionando um sinal amarelo, um alerta sobre os erros primários cometidos por autoridades fora do poder legislativo. Arthur Lira disse que tudo tem um limite. Quero deixar claro que não ficaremos alienados aqui, votando matérias teóricas como se o mundo real fosse apenas algo que existisse no noticiário. Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Se fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que não são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. Mas alerto que, dentre todas as mazelas brasileiras, nenhuma é mais importante do que a pandemia. Não é hora de tensionamentos, de CPIs ou lockdowns parlamentares. Medidas com níveis decrescentes de danos políticos devem ser evitados. Mas isso não depende apenas desta casa. Depende também, sobretudo, daqueles que, fora daqui, precisam ter a sensibilidade de que o momento é grave, a solidariedade é grande, mas a tudo tem limite, tudo. E o limite do Parlamento brasileiro, a Casa do Povo, é quando o mínimo de sensatez em relação ao povo não está sendo obedecido. A seguir, os números da pandemia no Brasil. O Ministério da Saúde suspendeu as mudanças no preenchimento das fichas de casos e de mortes por Covid. O sistema informatizado tinha passado a exigir o fornecimento de dados como CPF, número do Cartão Nacional do SUS e se a pessoa já tinha recebido a vacina contra a Covid. Isso teve impacto no ritmo do registro de mortes de alguns estados. Em São Paulo, por exemplo, os óbitos caíram de 1.020 ontem para 281 hoje. A
As secretarias de saúde dos estados e municípios afirmaram que não foram comunicadas a tempo de se ajustar. Pediram a retirada temporária da obrigatoriedade do preenchimento desses novos campos. E o Ministério da Saúde atendeu ao pedido. O Brasil superou a marca de 300 mil mortos pela pandemia. O Alan Severiano traz agora os dados atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata Bonner. Boa noite a todos. Infelizmente, de ontem para hoje foram registradas 2.244 mortes. Com isso, passou de 300 mil o total de vítimas da Covid. 301.087 pessoas perderam a vida no Brasil por causa da doença. Nós preparamos um gráfico para mostrar como é que esse número está evoluindo. No dia 17 de março do ano passado, a primeira morte foi confirmada no Brasil. Quase 5 meses depois, em agosto, já eram mais de 100 mil mortes. De novo, depois de mais 5 meses, em janeiro, foram mais 100 mil e o país atingiu 200 mil óbitos. O ritmo acelerou. Em apenas 76 dias, ou seja, 2 meses e meio, a Covid fez mais 100 mil vítimas. E, infelizmente, o Brasil superou hoje a marca de 300 mil mortes. Agora vamos prestar atenção no final do gráfico, porque a velocidade de óbitos está aumentando, está muito maior nas últimas semanas. Em 24 de fevereiro, olha só, eram 250 mil vítimas. Ou seja, de lá para cá, em apenas um mês, mais 50 mil mortes foram registradas. É a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia. O número de casos também preocupa. Nas últimas 24 horas, 90.504 novos casos foram confirmados. O total de diagnósticos é de 12.227.179. Lembrando que desde junho do ano passado, os números da pandemia no Brasil têm sido divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Essa parceria inédita para buscar e publicar informações precisas e com transparência para a população surgiu no momento em que o governo federal restringiu o acesso aos dados. Renata. Pois é, Alan, e você separou para a gente também um gráfico que mostra a evolução da média diária de mortes na pandemia. Mostra para a gente, por favor. Isso mesmo, a média móvel, que é a média diária, é importante para compensar desvios como muitos óbitos num dia só ou a queda que acontece nos fins de semana. É uma forma mais apurada, de mostrar como é que a pandemia avança pelo país. Vamos ver no gráfico a evolução da média móvel de mortes. Praticamente em todo o mês de julho do ano passado, o Brasil teve média de 1.000 mortes por dia. De setembro a novembro, caiu um pouco, a média chegou aí a 319 óbitos. Em dezembro, voltou a subir. No começo do ano, caiu um pouquinho e no fim de janeiro, voltamos ao patamar de 1.000 mortes por dia. Em fevereiro, a média foi subindo até atingir 2.000 mortes por dia. Hoje, o país tem média de 2.279 mortes por dia, alta de 34% em 2 semanas. No mapa, a gente confere agora o panorama pelo país. O Amapá aparece em cinza porque não informou os dados hoje. Com a alta na média de mortes, em vermelho, aparecem 20 estados e o Distrito Federal. 3 estados estão em estabilidade e aparecem em amarelo. E em azul, 2 estados com queda na média de mortes, Amazonas e Roraima. Agora vamos acompanhar a evolução da média de casos. O Brasil começou o mês de março com pouco mais de 56 mil novos casos por dia. Hoje a média subiu para 75.250 novos casos por dia, 8% a mais do que 14 dias atrás. Aumento dentro da estabilidade, mas num patamar muito elevado. Em g1.com.br/coronavírus você encontra outros dados do seu estado. E eu volto daqui a pouco com os números da vacinação. Renata e Bonner. Exatamente, a gente volta a se falar daqui a pouco sobre a imunização. A seguir, os números da vacinação no Brasil. Quatro diretores executivos comunicaram ao Conselho de Administração da Petrobras que não têm interesse em renovar os mandatos. Segundo a empresa, eles vão permanecer nos cargos até a posse dos sucessores, depois da Assembleia Geral Extraordinária de 12 de abril, que vai formalizar a indicação do general Joaquim Silva Luna como integrante do Conselho de Administração, no lugar do atual presidente da empresa, Roberto Castelo Branco. O general foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Num julgamento concluído ontem por 3-2, a segunda turma do STF considerou que o então juiz Sérgio Moro foi parcial na condução da ação penal que condenou o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá e anulou todos os procedimentos feitos durante esse processo.
A defesa do ex-presidente classificou a decisão como histórica e revigorante para o Estado de Direito e para o devido processo legal. E afirmou que a quebra da imparcialidade pelo ex-juiz foi sustentada desde a primeira manifestação apresentada no processo, em 2016. Os advogados de Lula afirmaram que Sérgio Moro jamais atuou como juiz, mas sim como um adversário pessoal e político do ex-presidente. E que durante a defesa técnica do ex-presidente, sofreram várias ilegalidades praticadas pela Lava Jato, como o monitoramento ilegal dos ramais do escritório de advocacia para que os integrantes da operação acompanhassem em tempo real a estratégia de defesa. Os advogados afirmaram que o ex-presidente Lula foi alvo de ilegalidades praticadas por Moro em clara prática de lawfare, que é o uso estratégico das leis para fins ilegítimos. Citando a prisão de 580 dias, que chamou de ilegal, a defesa afirmou ainda que os danos causados a Lula são irreparáveis e tiveram repercussão relevante no processo democrático do país. Hoje, o ex-juiz Sérgio Moro divulgou uma nota em que afirma o seguinte sobre a anulação da condenação de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Abre aspas. A Operação Lava Jato foi um marco no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil e, de certo modo, em outros países, especialmente na América Latina, colocando fim à generalizada impunidade destes crimes. Mais de 4 bilhões de reais pagos em subornos foram recuperados aos cofres públicos e quase 200 de pessoas foram condenadas por corrupção e lavagem de dinheiro. Todos os acusados foram tratados nos processos e julgamentos com o devido respeito, com imparcialidade e sem qualquer animosidade da minha parte como juiz do caso. Apesar da decisão da segunda turma do STF, tenho absoluta tranquilidade em relação aos acertos das minhas decisões, todas fundamentadas nos processos judiciais, inclusive quanto àqueles que tinham como acusado o ex-presidente. E prossegue a nota divulgada pelo ex-juiz Sérgio Moro. A sentença condenatória contra o ex-presidente foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça, que igualmente rejeitaram as alegações de falta de imparcialidade. O ex-presidente só teve a prisão ordenada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 2018, após ter habeas corpus denegado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E o ex-juiz conclui: o Brasil não pode retroceder e destruir o passado recente de combate à corrupção e à impunidade e pelo qual foi elogiado internacionalmente. A preocupação deve ser com o presente e com o futuro, para aprimorar os mecanismos de prevenção e combate à corrupção e, com isto, construir um país melhor e mais justo para todos. Fecha aspas. A Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial da vacina da Johnson & Johnson e pretende analisar os documentos em até 7 dias úteis. Essa vacina é aquela de dose única. O Alan Severiano mostra agora o ritmo da vacinação no Brasil. Alan. É isso, os números da esperança que a gente acompanha todos os dias. Nas últimas 24 horas, 595.786 pessoas receberam a primeira dose no Brasil. O total de vacinados com a primeira dose é de 13.389.523, o que corresponde a 6,32% da população. A segunda dose foi aplicada em 4.418.109 pessoas, 2,09% da população, ritmo ainda muito baixo. Hoje, 25 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Em azul escuro, os que mais vacinaram. Os números mostram o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em relação ao total da população. E os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram Amazonas, empatados em segundo lugar, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Na sequência, vem Distrito Federal e a Bahia, que hoje aparece na 5ª posição. Em g1.com.br/coronavírus você encontra mais informações sobre a vacinação. Vacina sim, Renata Bonner. Obrigado, Alan. A Globo decidiu paralisar as gravações de séries e de novelas até o dia 19 de abril. Nesse momento em que o Brasil enfrenta o pior momento da pandemia, a transmissão do vírus em alta exige um rigor máximo no distanciamento social e todos os protocolos de segurança, que são muito difíceis de se praticar no trabalho de produção de dramaturgia.
O Jornal Nacional termina aqui. A todos que já choraram mortes nesse período tão sombrio, o nosso respeito solidário.